E eu vou Eu vou conversar com sair aqui. você, Fábio. Vai conversar comigo mesmo? Ah, gente, você já tá aqui, não é mesmo? Aproveitar então esse momento. Então, tá bom. E já que Tô estamos aqui, descabelado, tô tá nada, descabelado. tá nada. E eu que tô gripadinha aqui, mas a gente vai conversar. Vou colocar aqui o tema da live. Deixa eu colocar aí então o tema da live, que a gente vai Tá falar. bom. Que legal, Rogério. Legal assim, né? Eu queria muito que você participasse comigo. E é uma pena que você não vai conseguir, mas a gente não vai deixar de fazer, beleza? Porque eu quero muito conversar com você. Acho que a gente tem bastante conteúdo para compartilhar juntos, falando sobre o Rogério. Vamos lá, então. Seguimos o barco. Agora são 20h46, aquela radialista, né, que fica falando a hora da live. Deixa eu colocar aqui, então, o tema da live, que a gente vai conversar. Meditação para a ansiedade. Funciona? Pronto. Sim! Calma, não perguntei para você. Só colocando o tema da live aqui. Muito bem, Fábio. Quero te fazer algumas perguntas, porque você é meu aluno recente da metodologia do Respira Todo Dia. E eu queria saber com você como era o Fábio antes de fazer as práticas do Respira Todo Dia. Uma pergunta bem objetiva aqui. Bom, sempre muito estressado, né? É, no pós-pandemia, num quadro de depressão, que veio na pandemia, né? Mas o histórico de ser uma pessoa nervosa já vem por uma característica aí de anos, né? Em função de estresse de trabalho, pressão de trabalho, função de atividade física, e sempre sentindo que como isso, atividade física não, em função de atividade profissional, desculpa, e sempre sentindo como isso refletia na minha saúde. A pandemia me trouxe a depressão, né? Comecei a me tratar, e um pouco antes acho que há uns 3 meses, veio a primeira crise de ansiedade, né? E para mim não foi uma crise de ansiedade, foi um princípio de infarto, né? Um sintoma total de infarto para quem já tem seus mais de 50 anos, né? E tem um histórico de hipertensão em função de questões hereditárias, né? Na hora vem a questão do infarto e eu liguei para amiga que é médica e passei os sintomas que eu estava tendo. Ela falou: você está tendo todo sintoma de um infarto, né? Aí você vai, faz um pouco de exame e senta na frente do médico e o cara fala que é tudo psiquiátrico, né? É tudo ansiedade. Aí eu fui entender o que era ansiedade, mas mesmo assim comecei a falar, não, de alguma forma eu tenho que controlar isso. Coincidentemente, vendo internet, encontrei você, né? E fez muito sentido essa questão da respiração, né? Então, partimos para a primeira aula prática, e ali já foi um divisor de águas, né? Não é milagroso, mas eu já senti que existia um caminho muito bom, não para controlar a ansiedade, não para o problema da depressão, tá? Mas simplesmente, até como se fala popularmente, né? Respirar antes de ficar nervoso, ou quando ficar nervoso, respirar. Mas não é essa respiração que as pessoas falam, né? Existe toda uma técnica. E aí, quando você começa a praticar, que é o meu caso, quase que diariamente essa técnica, né? E eu opto em fazer isso pela manhã, o dia muda, é algo muito bom mesmo, né? Quase como que o remédio que você toma de manhã para ter um dia bom. Pelo menos essa experiência que eu estou tendo, eu acho que eu tenho muito ainda para aprender, né? Muito para evoluir. A gente está começando esse processo, né? Mas na questão de manter mais a calma melhorou muito, né? E na questão também de buscar novos objetivos ligados à saúde, voltei a treinar o esporte que eu tinha parado há anos, né? Usei as técnicas de respiração também já em esporte, e isso está sendo muito bom. Então, completando a minha pergunta, quem é o Fábio depois do Respira Todo Dia? Um cara a caminho de uma tranquilidade maior
no dia a dia, mesmo com todos os desafios, né? Os desafios vão estar sempre lá, né? Os problemas vão sempre existir, né? A forma como você encara esses desafios, não que você não vá levar isso a sério, né? Mas a forma como você é, é, se posiciona diante dos desafios, ela é muito mais tranquila, né? Mudei bastante. Se eu tivesse aqui, por exemplo, assistindo uma live de uma pessoa que não deu certo, eu iria tentar entrar no WhatsApp, ficar nervoso, tal, tal, tal. Não, eu falei, ó, clica aqui, vamos participar, ver se dá certo. Né? Se você tivesse me chamado, vamos conversar agora, não. Não, pelo amor de Deus, tenho que me preparar. Não, vamos bater papo, vai dar tudo certo. É isso. Isso é muito legal de você trazer aqui pra gente, porque se trata de uma experiência imediata que reflete em muitas pessoas um gatilho de insegurança, de falar em público. E você já tinha isso antes? Você em algum momento. Eu queria saber assim, qual traço seu de comportamento, e percebe que eu não estou falando de personalidade, mas eu estou falando de comportamento, porque a ansiedade ela não se trata de um traço de personalidade, ela é um comportamento que a gente condiciona, que a gente automatiza devido aos fatos internos ou externos que nos acontecem. Então, qual comportamento hoje você acredita que está sendo transformado, ressignificado a partir das técnicas e da metodologia do Respira Todo Dia? É muito simples, mais calmo para tudo, mais calmo para tudo. Entendeu? Bem mais calmo para tudo. Isso está sendo muito bom. Isso faz muita diferença para você? Nossa, não tem noção. Não tem noção, não tem noção. É uma coisa que dá vontade de escrever assim na camiseta. Eu estou mais calmo, sabe? Para externar isso, né? Que às vezes parece até falso. Parece até falso. Né? E o mais legal é que essa mudança, como você falou, né? Ela vem no comportamento. Os problemas que levavam a um estado nervoso, a um estado de estresse, a um estado de desgaste emocional, eles continuam, eles estão lá, eles ainda existem, né? E vão existir. É a forma de lidar com esse problema, né? E o lidar não é agir, ação, nada disso. Né? O como você recebe aquela carga emocional em função do problema, né? E simplesmente fica mais leve. Né? É basicamente dizer, calma, é só um problema, vai resolver de alguma forma. E você me contou que você já era uma pessoa nervosa, mas que talvez você não considerasse que esse nervosismo era ansiedade? Ou seja, tem algo que eu gostaria muito de deixar registrado aqui para falar, que é: não espere desenvolver o problema para lidar com o problema. Todos e todas nós estamos potencialmente num estado de ansiedade. Acabamos de viver um momento crítico que ainda se estende de pandemia, que nos exigiu todas as adaptações necessárias para que a gente pudesse se manter vivos e saudáveis. Então, isso potencializou em nós quadros ansiosos, de estresse. Então, é algo que hoje todos e todas nós buscamos levar a atenção. Mas pouco se fala dessa atenção direcionada. Pouco se fala de treinamentos e técnicas que de fato atuem na direção desse entendimento emocional e desse domínio emocional também. E aí eu quero trazer um pouco a sua experiência. Você se considerava ansioso? Sim, mas nunca entendendo a ansiedade como uma doença, né? E sim como um traço comportamental. Eu acho que eu tive uma vida, principalmente uma vida profissional, muito ansiosa pela pressão do meu trabalho, né? Trabalhar com comunicação, você sabe, televisão, produção ao vivo, transmissões ao vivo, televisão ao vivo, sempre traz uma dinâmica, uma pressão muito grande. Né? Então, eu era uma pessoa, e aí também por um traço que muita gente leva por uma qualidade, né? E eu fui muito conhecido por esse traço, mas eu acho que hoje ele não é um traço saudável, que é o perfeccionismo,
né? A busca da perfeição na execução de um trabalho, ela traz um desgaste emocional, ela trazia esse traço de ansiedade, de ser uma pessoa ansiosa, de buscar a perfeição, de estar sempre querendo fazer o melhor, né? É o que eu falo, isso não é... Se você não toma muito cuidado e se você não está preparado, isso pode fazer mal, né? Hoje, por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo e tivesse o conhecimento que eu tenho sobre essas técnicas de controle da respiração, de controle do que o meu corpo vai, como ele vai agir diante do emocional, né? Talvez a busca pelo perfeccionismo ela existisse, né? Ela poderia acontecer, mas ela não faria tanto mal. Eu acho que ela seria mais saudável, né? Interessante, bem interessante. Eu quero também registrar aqui, Fábio, aproveitando que a gente está numa aula e que a gente está trocando essa ideia juntos, a diferença que existe entre meditação, meditações guiadas e mindfulness. Porque dentro da metodologia do Respira Todo Dia, eu trabalho o viés das meditações guiadas e também dos treinos de concentração e mindfulness. Então eu faço um pouco de cada um desses. Quando a gente fala de meditação, a gente fala de técnicas, no sentido literal, que trabalham sempre o teu nível de foco e concentração. A meditação provém das técnicas milenares, do yoga, da filosofia oriental, mas aos poucos ela foi sendo apropriada por outras filosofias, outras culturas. Então ela se desdobrou de diversas maneiras, mas em essência ela se trata de uma técnica aplicada para que você aprimore o seu estado de foco, o seu estado de concentração. Acontece que fazer essa técnica único e exclusivamente com uma pessoa ansiosa, com uma pessoa que se sente atrapalhada com a ansiedade em si, é algo que não vai funcionar. Porque ela exige que a pessoa fique parada, né? Que é algo que você já está há um mês, né? Você entrou na turma passada, já está há um mês e está fazendo as técnicas, começou a travar contato agora. Mas uma pessoa que trava contato com técnicas de meditação, em essência, e para parar, para ficar com os olhos fechados, se concentrando, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir porque, primeiro, essa pessoa fecha os olhos, milhões de pensamentos vêm à mente, milhões de percepções corporais acontecem, a pessoa começa a perceber o braço, uma coceira, uma dor nas costas, um incômodo que ela sente. Então, isso por si só não ajuda. Então, quando você buscar, para quem está assistindo a gente, técnicas de meditação para a ansiedade, é muito importante que você entenda qual técnica de meditação é essa que está sendo aplicada. Então, a gente sempre começa, antes de técnicas de meditação que visem um estado mais apurado de concentração, que você passe por um primeiro momento por técnicas de atenção plena, que também é chamada de mindfulness. As técnicas de mindfulness significa atenção plena. E também foram apropriadas a partir da cultura milenar do yoga, das filosofias orientais. E hoje a ciência já estuda e também desenvolveu outras práticas ligadas ao estado de atenção plena, que é o fato de pura e simplesmente você observar os teus pensamentos. Observar os teus pensamentos, observar aquilo que está presente com você naquele momento. Esse estado de presença é muito importante da gente desenvolver, porque somos a todo instante raptados por pensamentos, devaneios, projeções e ruminações ligadas a esse incômodo, a essa ansiedade que se expande e pode nos trazer sensações físicas desconfortáveis. Eu queria saber contigo, Fábio, antes de continuar a explicação sobre meditação, como que você sentiu a diferença nesse estado de presença? Você começou a perceber de maneira diferente? Ou já havia uma predisposição a perceber isso? Você já tinha feito qualquer outra prática de meditação antes? Não, muito pelo contrário. Eu sempre pensei em fazer, e acho que como todo mundo tinha essa ideia, não vou conseguir meditar, não vou conseguir sair desse estado de vários pensamentos ao mesmo tempo e me concentrar na presença, em estar ali, né? E confesso que eu achava que isso era quase impossível no meu caso, pelo meu comportamento. E quando eu vi que é muito possível, e isso foi muito legal, né? Porque é todo um trabalho
que você fez, um trabalho guiado, né? E, enfim, eu acho que se eu pudesse passar o dia daquela forma, seria muito bom, né? E eu fico já, não deveria, mas já fico às vezes ansioso pensando em quando que eu vou conseguir fazer uma técnica. Por exemplo, uma vez eu vi alguém falando, não sei se foi até você, que consegue entrar nesse estágio de foco pleno, por exemplo, lavando uma louça, né? Você não precisa estar ali parado, né? Você consegue fazer isso de uma forma no teu dia a dia, né? Eu acho que isso vai fazer muito bem, né? Eu hoje mesmo tive um exemplo de estar, eu estou fora, eu estou viajando, né? Eu estou no litoral, em reuniões de trabalho, em algum momento que eu vi que o bicho ia pegar, e por que que ia pegar? Porque eu já estava pensando lá na frente no problema tal, 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 não volta, cara. Lá eu não controlo aquilo lá, né? Voltei aqui, falei, puta, é aqui, agora, tal, tal, tal. Isso já veio um relaxamento, porque por incrível que pareça, eu já estava formigando o braço esquerdo, né? Já estava ali querendo tudo tremer. Falei, não, não, tá tudo sob controle, né? Tá tudo sob controle. Quando eu vi, eu estava extremamente relaxado, no carro, dirigindo, com um trânsito intenso do lado, que estava lá, deixa aí o trânsito, eu estou tranquilo aqui, as coisas vão acontecer. Que Sabe? legal! Parece muito até, não, mas isso é muito legal. Isso depois te dá caramba, é isso que eu preciso, né? Confesso que eu já falei isso para você, né? Chegar nesse estágio assim, nessa faixa aí de 50 anos e falar, pô, por que que eu não aprendi isso, né? A ansiedade agora a gente teve até na última aula, né? Pegar o filho de 10 anos, senta aqui do lado, aprende isso aqui agora, porque tua vida vai ser outra, né? Exato, exato. Então, percebe a diferença, para a galera que está assistindo aqui a gente, a diferença entre você se apropriar de um sentimento, reconhecer que ele está ali contigo, mas escolher derivar a tua atenção para o foco na respiração, para o foco no momento presente, utilizando do teu corpo como uma ferramenta que vai expandir esse estado de presença. Esse estado que, como o próprio nome diz, de atenção plena, de mindfulness. Então, a meditação em si, as técnicas de meditação profunda, elas não funcionam para pessoas que sofrem com ansiedade, para pessoas que sentem que a ansiedade atrapalha. Porque elas vão exigir do praticante um nível de concentração e foco que ele, naquele momento, não vai conseguir dar. Porque é um foco e uma atenção que uma pessoa que está com a ansiedade expandida, que está exagerado em relação ao sentimento da ansiedade, ela vai continuar com pensamentos acelerados, ela vai continuar se sentindo desconfortável ao fechar os olhos, inquieta, impaciente, e isso não funciona. O que ela deve fazer num primeiro momento é treinar o seu estado de presença, treinar o estado de atenção plena. E a gente associa isso com as técnicas respiratórias, que ao mesmo tempo em que te ajudam nesse processo de derivar a atenção, ou seja, você sai daquele pensamento futuro, daquela projeção de passado ou futuro e foca no teu corpo, na movimentação do teu corpo que te traz mais energia. Então, além da gente trabalhar a atenção plena, a gente também trabalha um fluxo maior de captação de energia através da respiração. Então, isso é um ponto. É a respiração entrando como derivação do teu estado de atenção, mas também como forma de ampliar a tua vitalidade, como forma de ampliar a tua disposição. Você me falou que tem praticado de manhã, né? Isso. E qual que é a diferença que você sente principal? É essa calma mesmo, né, que você falou. Calma, calma. Na verdade, o fato de eu ter ali família, né? Eu procuro fazer tudo antes de todo mundo acordar, né? Para poder exatamente ter esse foco, né? Ter esse estado de atenção plena, sem interferência de um barulho. Eu tenho sorte, né? Por exemplo, onde eu moro, não tem. Eu acordo com passarinhas, é o único barulho, né? Onde eu estou agora no litoral, eu acordo com ruído de carro passando, aquele inferno que eu fugi, né? Mas pela manhã, para mim, tudo funciona muito bem de manhã cedo, né? Onde eu procuro realmente dar o direcionamento ali. E eu, como eu tenho feito essas práticas pela manhã, eu sinto que me ajudam muito. Vamos dizer assim,
é aquela coisa mesmo como um remédio, né? Eu estou fazendo alguma coisa muito mais preventiva em relação ao dia que eu vou ter do que chegar no final do dia e fazer alguma coisa para consertar um comportamento que eu tive durante o dia. O dia que, sabe, não, estava estressado, então eu vou agora relaxar. Não, eu vou relaxar para não me estressar. É Que mais ou menos legal, isso. que legal. É bem isso mesmo. É essa busca pelo domínio do teu próprio corpo, né? Sim, sim, é isso mesmo. É Você me isso mesmo. falou que sentiu a mão formigando. Esse era um traço que acontecia muito com você, Fábio? Sempre, 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 sempre. E que me causava muito medo, né? Por causa dessa. Deixa eu só acender a luz que eu vi agora que está apagada aqui. Talvez melhor. Melhorou Não, tá bastante. ótimo. Eu não tinha planejado nada disso, né? Mas tá tudo certo. Tamo Mas indo assim aqui. melhor. Sempre foi um traço físico, era meu braço esquerdo começar a adormecer e formigar, né? Isso sempre me assustou muito, como eu tenho esse quadro de hipertensão hereditária, né? Desde praticamente meus 30 anos de idade que eu tomo medicamento para hipertensão, aí sempre vem aquela coisa, né? Do problema cardíaco, você pode estar tendo um AVC, hoje mesmo está fazendo 29 anos que meu pai faleceu exatamente quase na idade que eu estou, né, por esse mesmo tipo de problema, hipertensão, levou ao AVC, então sempre tinha um pouco disso. Mão formigando já era um sintoma, uma coincidência muito grande. A primeira vez que eu tive a crise de ansiedade, eu acho que eu já contei essa história, foi exatamente onde eu estou sentado. Eu estava aqui em Santos, estava aqui no litoral, na casa da minha mãe, vendo um filme com ela, quando de repente meu braço esquerdo adormeceu. Na verdade, foi todo o meu lado esquerdo adormeceu. Eu tive duas fisgadas no peito e a minha visão periférica ficou toda branca, né? Ali eu falei, pronto, é aqui, vou morrer do lado da minha mãe aqui, depois ela vai morrer junto, vai ser um caos, né? Mas aí eu fiquei tranquilo, não falei nada para ela e fui para São Paulo no dia seguinte. E lá eu tive uma outra crise, foi quando eu liguei para a médica, ela falou: você está com um sintoma de infarto, vai para o hospital, aquela coisa toda, né? Mas é sempre esse termômetro do lado esquerdo aqui, né? Que eu antigamente eu até conseguia contornar uma época. Como? Da mesma forma, com atividade física, né? Eu lembro que, pô, eu sentia meu braço esquerdo dar uma adormecida, né? Na época eu morava aqui no litoral, pum, né? Eu já botava uma roupa, ia para a praia fazer uma caminhada ou um exercício, alguma coisa, né? E isso melhorava um pouco. Talvez naquela época eu já estivesse praticando alguma coisa parecida sem saber que estava praticando, porque eu ia para a praia, me isolava de tudo, ficava com o foco ali no treino, na respiração, tudo isso, e já estava fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Isso é uma coisa também, Fábio, que a minha história com café fala um pouco sobre isso, né? Que eu te contei que eu tirei a cafeína. E isso vai na direção do fato de eu falar o que eu falei aqui. Resolva o problema antes que você tenha o problema. Então, como eu tive um burnout ano passado, que me trouxe dores no corpo, uma enxaqueca excessiva, eu busquei, antes disso acontecer, me interditar, fazer uma adaptação dos meus hábitos. Fiquei 7 dias de café e isso foi muito importante, porque eu percebi que quando a gente está nesse ritmo automático, isso acontece com todos e todas nós, para quem está assistindo aí junto, a gente esquece de descansar. E pode parecer louco, né? Mas o momento de relaxamento, a gente acha, quando estamos inseridos nesse ritmo frenético e automático de trabalho e demandas, sejam demandas pessoais ou demandas, né? Você ama estar com seus filhos, mas seus filhos demandam um tempo, demandam uma dedicação. Você ama estar com a sua esposa, você ama o seu trabalho, mas tudo isso demanda um processo de você estar ali fazendo e lidando. E o tempo para você? Onde está o tempo? Isso é o mais difícil. Onde está o Isso é seu mais tempo para você? E aí a gente pensa que o tempo que nós temos para nós é o tempo de dormir. Não. É preciso que haja um tempo para você caminhar na praia e olhar para as ondas e lembrar o quanto aquilo te traz uma memória de quando você era criança, do quão aquilo mexe com a sua emoção. Isso libera em nós. A gente acaba esquecendo também que nós somos feitos de hormônios, nós somos feitos de uma química que está muito bem ajustada, está muito bem afinada. Então, você, ao dedicar um pequeno momento que seja para você, caminhar na praia, respirar aquele ar, se conectar com essa paisagem, com a natureza,
esse é um excelente remédio. É uma excelente forma de você também associar a esse domínio físico, a esse domínio mental, porque te ajuda a perceber que você é muito maior que os seus pensamentos, que você é muito maior do que as suas emoções. E a grande questão hoje é, a gente se identifica muito com as nossas emoções e os nossos pensamentos. A gente projeta um destino trágico para aquelas nossas preocupações e já vive aquele destino trágico. A gente já está lá na tragédia, sendo despejado, tendo que roubar no supermercado, porque vai ficar sem dinheiro, tendo que fugir do país. Percebe o quão trágico a gente pode ser nas nossas imaginações? E um bom exercício é esse, né? Eu fico falando para os meus alunos e alunas. Faz um exercício de até onde a tua imaginação te leva na tragédia. Então vamos pensar assim, até onde a tua imaginação te leva na tragédia? A gente é capaz de imaginar coisas absurdas. E a gente é engolido por essa realidade que não existe. Então o primeiro ponto, para quem quer praticar meditação para a ansiedade é: busque técnicas e metodologias que trabalhem o estado de presença e o teu nível de auto-observação, de se aprofundar no autoconhecimento, de perceber que você está além dos seus pensamentos e emoções que são sentidas naquele instante. A gente projeta a nossa realidade muito no que é variável, nas questões externas, das nossas experiências profissionais e pessoais, quando na verdade nós acabamos por esquecer que somos pessoas com vulnerabilidades, com potencialidades infinitamente maiores do que as experiências que a gente vive aqui. E quando você vai para a praia, voltando para esse ponto, e olha para o mar, e pisa na areia, e respira, você lembra quem você é. E é por isso que isso é tão terapêutico, é por isso que isso é tão curativo. Eu gosto, por exemplo, de quando eu consigo e tenho buscado ao máximo fazer isso por mim, para que eu também mantenha isso como hábito de domínio da ansiedade, eu procuro ler, eu gosto muito de ler livros e tocar violão. Gosto muito de tocar violão. É uma forma terapêutica para mim de lidar com o senso artístico meu. E aí eu vou deixar uma reflexão para a galera que está assistindo essa live. O que você fez essa semana que você dedicou tempo para você? Para você. Não é sair com a mãe, não é sair com o filho. Tudo bem, eu sei que você gosta do seu filho, da sua filha. Eu sei que você gosta do seu namorado, da sua namorada. Mas eu não estou falando deles, eu estou falando de você. Então, para pensar um pouquinho. E quando se trata também de um treinamento, pensar assim também: eu faço por mim, eu vou praticar atividade física por mim. Você andou procrastinando bastante atividade física, não foi, Fabinho? Sim, muito. E você acha que a metodologia, de alguma forma, te estimulou a retomar? Porque você retomou, né? Me conta um pouquinho desse processo aí. Estou retomando cada vez mais. Tem até um desafio, né, de fazer uma prova. A corrida não é algo assim que eu gosto, né? Mas eu achei que no momento, até por causa de uma provocação que eu tive, virou um desafio, virou uma brincadeira, né? E eu falei, não, vamos lá. E aí voltei a treinar, né? E quero ver se agora procuro novos desafios, novos objetivos dentro dessa questão da atividade física para continuar como prioridade, né? Tem um ponto também que eu acho que é muito, você estava falando nessa questão familiar, tem isso muito falado e é tudo verdadeiro e a gente leva muito na brincadeira, né? Não adianta você querer cuidar do outro se você não estiver bem, né? Primeiro você tem que... É a brincadeirinha lá que todo mundo fala, já tem muito meme, da máscara do avião, né? Não adianta, vai ter teu filho ali do lado, você só vai conseguir colocar a máscara nele a hora que você tiver com a tua máscara e aí você vai estar bem para colocar a máscara nele e, vamos dizer, salvá-lo, né? Então não tem como você estar com a cabeça mil, depressivo, ansiedade e tal, pensando em ajudar as pessoas. Olha no espelho, né, cara? Tem que se ajudar primeiro para estar bem, para depois ajudar o outro. Exatamente. Tem que estar bem para que você possa estar bem também. Então, só retomando um pouquinho da revisão dessa aula que a gente está fazendo aqui, a meditação que mais funciona para pessoas ansiosas, para pessoas que se sentem atrapalhadas pela ansiedade, é uma meditação que treine o seu estado de presença, que te coloque em atenção plena
com o seu corpo, de preferência. E por que com o seu corpo? Porque a ansiedade nos traz gatilhos mentais que se refletem no nosso corpo. O Fábio mesmo falou aqui, o braço formigando. Então, se conectar com o corpo é uma forma de você percebê-lo melhor, ampliar a sua inteligência acerca de como que ele reage, como que ele está atuando perante cada situação da sua vida. Então você consegue identificar melhor como que você flui nos acontecimentos, saindo desse piloto automático que nos engole, que nos sequestra do presente. Então, práticas que te fazem treinar a presença e, de preferência, que te ampliem essa energia. Porque além de você treinar essa presença corporal e essa inteligência, você começa a administrar, a gerir melhor o teu corpo. Isso faz sentido para você, Fábio, essa conexão física que eu trouxe aqui? Muito, muito. Inclusive, um comentário que eu ia fazer, uma das coisas que mais me chamou a atenção em tudo que a gente fez foi justamente essa conexão física. Por quê? A gente ouve muito falar de meditação e de técnicas para você, vamos dizer, melhorar os problemas psicológicos através de coisas ligadas a religiões, espiritualidades, enfim. Isso é legal, eu tenho a minha fé, ela é muito forte, né? Mas a gente está falando de um problema que tem que ser curado com questões físicas, né? Então, são técnicas mesmo. Isso que eu acho fantástico, né? Quando você fala faz sentido essa conexão, faz muito sentido, porque naquele momento ali, você pode até entrar numa questão de fé, numa questão de espiritualidade e tal, tal, tal. Mas você só vai conseguir fazer isso a hora que você buscar a presença total através de um controle físico do seu corpo ali, de uma coisa boa. Aí, se você quiser, você pode até se conectar com o seu Deus, né, com o universo, seja lá como você fala, mas o primeiro caminho é essa busca por esse estado de presença físico ali, sabe? Uma coisa que é o que eu encontrei com você. É difícil até de explicar, né? Você explica muito melhor. Que bom, fico muito feliz de saber. Fico muito feliz de saber também que você hoje tem se sentido melhor em relação a isso, a esses sintomas, e também administrado melhor, né? Você, dessa vez que sentiu alguns sintomas físicos, não saiu correndo para o médico. Isso também é algo muito Não. comum. As pessoas acham. E por quê, gente, galera que está assistindo aqui, as sensações ligadas às crises, né? E quando a ansiedade se amplia na gente, são sensações mesmo que parece que a gente vai morrer, de verdade, assim. Tem até um nome para isso, que é um estado de desrealização, quando você fica tão imerso nos sintomas físicos que você se desliga um pouco da realidade, do teu próprio corpo. Então, eu fico feliz que você esteja sentindo diferença e que você tenha entrado na live aqui comigo para trazer um pouco da tua experiência e que ela possa inspirar também outras pessoas ligadas e que estejam interessadas nesse conteúdo. Você salvou a minha live aqui sobre meditação. Que é isso. Eu que agradeço sempre a oportunidade de poder falar, né, desse início dessa minha transformação, né? Tudo é um processo, estou começando, mas já tenho um resultado fantástico, né? E o quanto mais eu puder motivar outras pessoas, né? Eu acho que isso é um objetivo muito legal, né? Eu comecei lá a correr, eu falei, pô, se eu puder motivar as pessoas, principalmente que estão passando pelo processo, vamos lá, criei um perfil só para corrida lá, o desafio, coloquei o velhinho correndo, até o desenho num velhinho correndo, e a brincadeira está feita, né? Quem quiser vai, e tem sido legal, as pessoas estão curtindo, né? Isso é muito bom. Quanto mais a gente ajudar o outro, melhor. Que bom, é isso aí. Até salvando a live. Até salvando live. Muito bom, Fabinho. Obrigada mais uma vez. Galera Eu que que agradeço. acompanhou também, obrigada pela participação. Envia essa live para algum amigo, amiga que você acha que vai gostar desse conteúdo. E também indica o nosso perfil do Instagram. E não esquece, Semana Vencendo a Ansiedade, 100% online e gratuito. Vai acontecer nos dias 10, 12 e 14, semana que vem. O link está na minha bio do Instagram. Eu vou passar práticas,
vou ensinar técnicas e te fazer entender melhor como que você pode vencer essa emoção para que ela não te paralise mais de forma saudável e natural. Beleza? Obrigada mais uma vez, Fabinho. Um beijo. Oh, o Rogério participou. Valeu, Rogério. Um beijo, gente. Tchau, tchau.